uma demonstração, né, da fórmula de Taylor. A gente viu a apresentação do polinômio de Taylor, que era exatamente isso aqui, né? Eu escrevi o polinômio de Taylor como sendo de ordem n, somatório da função f de p mais f' de p vezes x menos p, indo até f derivada enésima de f no ponto p, vezes x menos p elevado a n, dividido por n fatorial. Esse aí era o meu polinômio de Taylor de ordem n. Lembra quando o polinômio de Taylor ia até ordem 1, eu terminava aqui, ordem 2 aqui, e até ordem n. A fórmula de Taylor diz pra gente que uma função f de x pode ser escrita como o polinômio de Taylor de ordem n, mais um termo aqui que vai ser o nosso erro, que é a derivada n mais 1 ésima de f no ponto entre x e p, né, os dois pontos aqui no intervalo fechado que eu escolhi. C vai estar dentro desse intervalo fechado, cujas extremidades são x e p, vezes x menos p elevado a n menos 1, n mais 1, sobre n mais 1 fatorial. Eu vou mostrar para vocês agora o porquê disso, né? Passar a ideia de como que a gente chega nisso, que é uma ferramenta importantíssima na matemática, o polinômio de Taylor. A gente pode escrever algumas funções como um polinômio na realidade, né? Então a gente vai provar agora o porquê disso. Então agora, para a gente provar aí, a gente vai criar duas funções que vão auxiliar a gente na hora de demonstrar. Aqui eu vou criar a função f de x e a função g de x, que pegam o valor do intervalo fechado, cujas extremidades são x e p, e devolvem o valor real. A minha função f de x, cuja variável é t, vai ser dada por f de x, uma constante, menos somatório de k de 0 até n desse termo aqui. Késima derivada de f, no ponto t, vezes x menos t elevado a k sobre k fatorial. E a minha função g de x na variável t vai ser igual a x menos t elevado a n menos 1 sobre n mais 1 fatorial. Repare que uma das coisas aqui que pode confundir é a gente achar que x é uma variável, mas não. Eu defini minha função para cada ponto x. Minha função f e a g. A cada ponto x ela é definida, e a variável dela é t. Só um parênteses aqui. Esse k igual a zero aqui, começando de k igual a zero, significa a derivada de zero ordem. Isso seria para a gente a própria função. Que aqui seria elevado a zero, é 1, zero fatorial é 1. Esse primeiro termo aqui do meu somatório seria a própria função do ponto t, ou seja, f de t. Então, eu defini essas duas funções. Dado que eu defini elas, eu vou aplicar nelas o teorema do valor médio generalizado, que diz pra gente que a derivada, existe um ponto c de x, cx, nesse meu intervalo i, entre os pontos x e p são as extremidades desse intervalo, tal que eu posso ter essa relação aqui. A minha relação é a minha f de x, derivado dela, nesse ponto cx, vezes essa diferença aqui, g de x menos g de x de p, vai ser igual a derivada de g de x no ponto c, em algum ponto nesse intervalo, vezes f de x menos f de x de p. Então, o que eu vou fazer vai ser basicamente usar esse teorema e eu vou chegar na fórmula de Taylor. Mas para isso vamos observar algumas coisas. Primeiro, vamos reparar que g de x e f de x são iguais a zero. É só a gente substituir aqui, por exemplo, o t por x, esse termo ser zero, cortar. E aqui também, o t por x, todos os termos que essa componente for relevante, não for igual a 1, vai ser igual a zero, né, x menos x. E o outro termo que vai sobrar aqui, que eu expliquei, que é quando k igual a zero, vai ser o próprio f de t, que t sendo x vai ser f de x, ou seja, f de x vezes f de x vai cortar e meu f de x vai ser zero. Eu tenho isso aqui então. Falta a gente, para montar aqui essa equação, saber os valores das minhas derivadas. Repare que a derivada de g de x no ponto t é bem simples, basta apenas aplicar a regra do tombo aqui, né? Vai ficar n, passar o n menos 1 para cá, vai ficar meu fatorial vai ser n. E reparem que o meu t está menos t aqui, ou seja, pela regra
da cadeia, eu vou ter que multiplicar por menos 1. Então, a minha derivada de gzão de x do ponto t, se a gente fizer aqui a conta, considerando t a minha única variável, vai ser menos, entre parênteses, x menos t elevado a n, sobre n fatorial. E a minha derivada de fzão de x de t, no ponto t, vai requerir da gente um raciocínio um pouco mais avançado aí. Vamos lá. Derivando, isso aqui vai ser uma constante, já que a minha variável é t. Isso aqui é uma f de x. Ou seja, derivando ela vai ser igual a zero, derivada de uma constante igual a zero, e o que eu vou ter agora vai ser derivar esse somatório. Repare que eu tenho aqui dois termos dependendo de t. Pela regra do produto, eu vou derivar um multiplicar pelo outro, mais a derivada do outro multiplicada por 1. Dessa maneira, eu consigo escrever esse termo aqui, menos somatório disso aqui, lembrando que o k igual a zero representa o f de t, simplesmente. Derivando tudo isso em relação a t, eu chego que a minha fzão de x no ponto t vai ser f' de t menos somatório, indo agora de k igual a 1 até n, desse meu termo aqui. Esse aqui é o termo que eu chego derivando esse cara aqui em relação a t. Aqui a derivada da fzão de x de t vai ser então menos f' de t menos a derivada daquele somatório lá, que vai ser isso aqui. Isso aqui vai ser uma matéria telescópica, portanto, o que vai ser, eu vou poder escrever ela como esse termo aqui relacionado a n, o k sendo n, menos esse termo relacionado ao k igual a 1. Então a gente chega aí fazendo aquelas contas das somas telescópicas, que a minha derivada da fzão de x de t vai ser igual a f n mais 1 ésima derivada do ponto t, vezes x menos t elevado a n sobre n fatorial. O que a gente vai fazer agora é simplesmente aplicar esses caras nessa equação aqui de cima. E a gente vai chegar na fórmula de Taylor. Opa, aqui é menos. Então, finalmente, substituindo esses termos aqui em cima, eu vou ter que fzão de x do ponto c de x, que é esse cara aqui, vezes 0 menos gzão de x de p, que vai ser esse cara, vai ser igual a gzão de x no ponto x, cx, que vai ser esse cara, vezes menos f de p. Repare que eu posso cortar aqui esse termo com esse. De forma que eu fique no final aqui, esse cara aqui, ó, f derivada n mais 1 de c de x, vezes menos isso aqui, isso aí vai ficar esse termo, vai ser igual a menos fzão de x de p, que é menos f de x mais o polinômio de Taylor. Então, o que eu vou fazer agora é simplesmente passar esse cara para o outro lado e o f de x para cá. Então, eu vou poder escrever f de x como o próprio polinômio de Taylor mais o erro, que é a derivada n mais 1 no ponto c de x, que está entre x e p, vezes x menos p elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Como se fosse um termo n mais 1 da fórmula de Taylor, só que aqui, em vez de f de p, é f de c de x, sendo que c de x está dentro do intervalo cujo x e p são as extremidades. Então, dessa forma, eu escrevo aqui minha função como polinômio de Taylor mais o erro. E essa é a demonstração da fórmula de Taylor.